Questão 7, a gente tem aqui mais uma questão de fluxo. O campo dado é o campo menos x, 0 e 2e. Olha só que pegadinha, né? Ele não colocou nada na componente y, certo? Então a gente tem esse vetorzinho. E ele fala pra gente que essa é a superfície, né, fronteira da região entre um paraboloide e um plano, tá? O paraboloide, ele tá assim, côncavo para cima, certo? Esse aqui é o nosso paraboloide. Z igual a x quadrado mais y quadrado. E esse cara aqui, ó, esse bonitão, é o z igual a 1 que fecha aqui em cima. Ele pertence ao plano horizontal z igual a 1. A questão também fala que a normal tem que estar apontando para fora. Isso quer dizer que para S1... Quem é que eu vou chamar de S1, né? Eu nem falei. Eu vou chamar de S1 o disco, certo? E vou chamar de S2 o paraboloide. Então, a normal tem que ser para fora da superfície. Portanto, para S1, ela tem que estar para cima, certo? Os vetores têm que estar para cima. E para S2 tem que estar para baixo. Fazendo 90 graus, viu? Então, é uma coisa mais ou menos assim. Muito bem. Então, vamos fazer o mesmo procedimento da questão passada. A gente vai parametrizar, achar a normal e montar a integral. Para S1, a superfície que nós temos é z igual a 1 sob a restrição x2 mais y2 igual a 1, certo? Para quem não entendeu isso, ó, uma coisa que eu não mostrei aqui, mas eu sei o tamanho dessa circunferência, certo? Como é que eu acho essa circunferência? Essa circunferência, gente, é a interseção, né? A interseção entre as duas superfícies, ela é importante, porque ela dá pra gente o tamanho, né, do disco, né? Então, essa interseção ela acontece quando x2 mais y2 é igual a 1, tá? Então, essa interseção ela serve pra gente poder dizer, né, o tamanho do disco que vai ser a restrição, tanto do plano quanto do paraboloide, tá? Os mais chatos vão perceber que eu estou falando interseção, mas está errado, tá? Se fosse a interseção mesmo, seria essa equação com z igual a 1. Mas eu estou sendo purista, tá? Relaxa aí, não precisa ser tão detalhado assim, tá? Espero que ninguém me assassine por causa dessas palavras. Mas é porque em matemática, né, a interseção tem que descrever perfeitamente esse conjunto. Se eu deixar só essa equação, isso aqui é um cilindro, tá errado. Né? Claramente nós temos uma curva, que é uma circunferência, e a circunferência ela acontece na altura z igual a 1. Então a interseção é tudo isso. Mas enfim, vamos lá. Eu vou agora, uma vez que eu sei quem é a superfície S1, eu vou parametrizá-la. A parametrização disso aqui é muito fácil, é só você fazer x igual a u e y igual a v. Então fica uv1 com u2 mais v2 menor ou igual a 1. Se você quiser usar polares, pode usar. Ficaria r cosseno, r seno e 1, tá? Mas eu não vou fazer isso porque desse jeito é muito melhor. Uma vez que eu fiz isso, eu vou achar o vetor normal. Pela analítica, eu já sei que é o vetor 001, mas eu vou fazer com as contas, tá? Então, para achar o n, eu vou fazer aqui RU vetorial com RV. I, J, K. RU vai dar 1, 0, 0. RV vai dar 0, 1, 0. Quando você fizer as contas aqui, isso vai dar 001. O que é o nosso vetor que aponta para cima, né? Então, de fato, né, ele aponta para cima, logo ele aponta para fora. Muito bem. Com isso eu já achei o n, né? O n vai ser justamente o vetor 001. A norma já é 1, então não preciso fazer o versor. Uma vez que eu fiz isso, agora eu vou calcular a nossa integral, lembrando que o campo é o campo menos x, 02e. Então, o fluxo sobre S1 do campo F em relação à superfície S1 vai ser a integral dupla do campo menos x, 02e produto interno com o vetor 001 vezes dA. Observe que aqui vai acontecer uma simplificação bem legal, né? Vai ficar 002e
Só que fiquem atentos ao seguinte, né? Na nossa superfície S1, o Z ele vale 1. Então, vai ficar a integral dupla de 2 dA. Aqui é muito simples, né? Você bota esse 2 para fora, vira a área da região D, que nem a questão passada, né? E a área da região D é a área de um disco de raio 1. Então, aqui eu vou ter 2 vezes π vezes r ao quadrado, ou seja, 2π. Muito bem, agora eu vou fazer para S2. Aí para S2, a superfície era Z igual a x² mais y² com x² mais y² menor ou igual a 1. É o nosso paraboloide. A parametrização aqui você pode fazer tanto em cartesianas quanto em cilíndricas, né? Eu vou fazer em cartesianas, o x é u, o y é v. Então vai ficar uv, u2 mais v2, com u2 mais v2 menor ou igual a 1. E aí a gente vai fazer o vetor normal. Só que nesse caso, lembre-se que o vetor normal tem que estar para baixo. De acordo com a nossa figura, né, a superfície normal ao paraboloide, para estar apontada para fora, tem que estar para baixo. Muito bem. Você vai fazer aqui o RU vetorial com RV. I, J, K. RU dá 1, 0, 2U. RV dá 0, 1, 2V. Você faz as contas. Primeira componente é menos 2U. Segunda componente é menos 2V. E a terceira componente é 1. E aí fica a pergunta. Esse vetor, né, esse campo de vetores normais, ele aponta para cima ou para baixo? Se você olhar para cá e ver que é negativo, isso não vai fazer diferença nenhuma, porque quem indica se o vetor está para cima ou para baixo é a terceira componente, tá? E nesse caso a terceira componente é positiva. Então esse vetor aqui, ele aponta para cima. Não é isso que a gente quer, tá bom? Então o nosso vetor normal, ele vai ser o vetor oposto, né? É o vetor RV vetorial com RU sobre a norma. Beleza? E aí você faz as contas. RV vetorial com RU, não precisa refazer as contas, né? Vai ser 2U, 2V menos 1. É para trocar o sinal de todo mundo aqui, certo? E a norma eu não vou calcular por motivo de preguiça, né? A gente sabe que não precisa calcular esse cara explicitamente, porque na hora de montar a integral vai cancelar. Beleza? Então joga na integral. O fluxo sobre S2 vai ser a integral de f n ds, né? Onde o campo é o campo x, y. E buguei, gente. Viajei agora. Confundi com a questão passada. É o campo menos x, 0, 2z, né? E esse eu vou fazer o produto interno com, né, o nosso vetor normal. É claro que aqui a gente precisa deixar tudo na mesma linguagem, né? O vetor normal ele está em função de u e v. Já o nosso campo aqui está com x e z, eu não posso fazer isso. Então, eu já vou escrever esse campo em termos da parametrização. No lugar do x, eu vou colocar u, né, da parametrização aqui, ó, no lugar desse x. Ih, rapaz, boa aqui. No lugar desse x, eu coloco u. No lugar do z, eu coloco o 2 mais v2, certo? Então, vamos fazer essa correção aí. Tem que estar alerta nisso, né? Então, vai ficar menos u, 0, e 2 vezes u quadrado mais v quadrado. Aí, produto interno com o nosso vetor normal, 2u, 2v. Nossa, minha letra tá horrível. Então, eu vou botar assim. Eu não vou colocar norma porque vai cancelar, tá? Só para deixar claro aqui, ó. Vou botar assim, ó, para vocês lembrarem, tá bom? Isso é bom quando você tá com preguiça, você não escreve tudo, mas você corta aqui, ó, já cancelou. Aí, você vai fazer esse produto interno. Vai ficar a integral dupla de menos 2u quadrado menos 2u quadrado mais v quadrado. Lembrando que o domínio de integração é um disco, né, de raio 1. Aí agora
é aquilo, né? Para você montar essa integral, a melhor forma é você converter em coordenadas polares, tá? Aqui não tem como eu puxar a área, porque isso aqui não é constante. Então, o que eu vou fazer aqui é montar a integral. Só que a gente sabe que, quando se trata de um disco, a gente pode converter em coordenadas polares. Então, quando eu faço isso, quando eu converto em coordenadas polares, o U ele vira R cosseno, o V ele vira R seno, e o jacobiano, né, aparece, né, que é o R, tá? Por que é importante isso? É porque o dA, né, que era du dv, ele vai virar R dr dθ. É importante que vocês lembrem isso lá de cálculo 2, certo? Então, na sua integral vai ficar integral dupla de menos 2 r quadrado cosseno quadrado. Observa isso, né? Afinal, no lugar do U, a gente coloca r cosseno. E aqui, ó, presta atenção nisso aqui, ó. Isso aqui em polares vira r quadrado, tá? Então, ele vai ficar com o seguinte. Vai ficar menos 2 r quadrado. Tudo isso multiplicando o jacobiano da transformação, dr dθ. Onde o r varia de 0 até 1 e o θ de 0 até 2π. Então, tendo tudo isso bem claro, a gente vai ter uma integral aqui que não é tão difícil, né? E a gente pode botar em evidência algumas coisinhas. Por exemplo, o menos 2 está em evidência, eu boto para fora. O r quadrado eu posso botar em evidência e casar com esse r, então ficaria cosseno quadrado menos 1. Eu acho que é isso, né? Cosseno quadrado menos 1 vezes r ao cubo. Verifica isso aí, tá? O legal é que isso aqui é menos o seno quadrado, né? Pela relação fundamental. Então, eu posso fazer essa mudança, certo? Cosseno quadrado menos 1 é menos o seno quadrado. Esse menos eu vou botar para fora. Então, vai ficar mais 2, integral de 0 até 2π, integral de 0 até 1, seno ao quadrado vezes r ao cubo dr dθ. E aí, a gente vai integrar em relação a r. Em relação a r, esse seno quadrado sai, né? E a integral de r ao cubo dá r² sobre 4. Isso aqui é avaliado de 0 até 1. Obviamente, isso aqui vai dar 1/4. Esse 1/4 vai sair, casar com 2 vai ficar 1/2. E a integral do seno quadrado, a gente vai usar uma relaçãozinha, né? Que é extremamente importante, é de que o seno ao quadrado ele resulta 1 menos o cosseno de 2θ sobre 2. Na aula passada, né, no vídeo passado, eu fiz a relação do cosseno quadrado que tinha um sinal de mais, né? Então vocês devem lembrar disso, viu? Muito comum cair em prova essa relação. Ela é bastante útil para facilitar a nossa integral. Mas é aquilo, né? Se você não quiser usar essas relações, não tem problema. Você pode integrar por partes, só que vai dar um trabalho maior. Então aí fica a escolha do aluno, tá bom? Então, vamos ter aqui a integral de 0 até 2π da função 1 menos o cosseno de 2θ sobre 2. Lembrando, essa relação ela não resolve a integral, ela muda a função para que eu possa integrar, certo? Não é que você já integrou não, viu? Isso aqui, você ainda vai integrar. Aí como é que eu integro? Eu boto esse 1/2 para fora, vai ficar 1/4. A integral de 1 é o próprio θ. E a integral do cosseno de 2θ é o seno de 2θ sobre 2. Então, aí você avalia de 0 até 2π. Então, a nossa resposta fica 1/4, que multiplica 2π menos 0. E quando jogar o zero, vai zerar tudo. Então, simplificando toda essa bagunça, a resposta vai ser π sobre 2. Então, esse é o fluxo sobre a nossa segunda superfície. A conclusão, pessoal, é de que o fluxo total é igual à soma dos fluxos. Então, vai ser o fluxo sobre S1 mais o fluxo sobre S2. O fluxo sobre S1, vocês lembram que deu 2π? E o sobre S2 a gente acabou de ver que é π sobre 2. Respondendo aqui, vai dar 5π sobre 2. Essa é a nossa resposta. Certo? Será que esse tem no gabarito? 5π sobre 2? Vamos ver. Gabarito. Ih, rapaz. Acho que eu errei alguma coisa, hein?
Será? Bom, eu fiz sobre S1, deu 2π. E agora sobre S2. Eu vou dar uma conferida, porque pode ser um erro meu ou um erro do gabarito, tá? Então, vou dar uma conferida, se eu tiver errado, eu volto aqui e corrijo. Pessoal, eu cometi um errinho aqui, né, na questão do sinal, né? Quando eu coloquei em evidência, eu coloquei errado aqui, ó. Quando eu boto -2 em evidência aqui, era para ficar um mais. Então foi isso que comprometeu o meu problema. Veja aqui, eu vou jogar tudo fora, essa parte aqui. Não tudo fora não, né? Mas a gente pode, por exemplo, aproveitar algumas coisinhas, ó. Eu vou apagar isso aqui. Vamos ver se vai ficar legal. Acontece, né? Vê como um sinalzinho, uma coisinha pequena, muda todo o resultado, né? Mas tudo bem, faz parte, né? Então, ó, -2 ele saiu, certo? Eu botei em evidência. E aí, quando eu botei o -2 em evidência, sobrou cosseno quadrado mais 1 r ao cubo. E quando eu integro isso em relação a r, o cosseno quadrado mais 1 ele sai, certo? Ele vai sair da integral. E a integral de r ao cubo vai dar r² sobre 4, exatamente como a gente fez antes. Muito bem. Isso aqui dá 1/4, você bota para fora, vai ficar -1/2. Muito bem. Para integrar o cosseno quadrado, a gente vai usar essa relação que eu mencionei aqui, ó. Então vejam que no lugar de cosseno quadrado a gente coloca 1 mais cosseno de 2θ sobre 2 e repete mais 1. Para integrar isso em relação a θ, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode separar esse 1/2 mais 1 vai dar 3/2. E esse cosseno de 2θ sobre 2 eu posso deixar assim mesmo. É questão de gosto, né? Poderia botar 1/2 para fora, então fica -1/4. A integral de 3 é 3θ. E a integral do cosseno dá seno de 2θ sobre 2. Verifica aí com calma que vai dar isso aqui. Aí você avalia isso de 0 até 2π. E aí a resposta seria -1/4, que multiplica 6π mais 0 menos 0 mais 0. Simplificando novamente, né? Isso aqui é um parêntese, tá, gente? Isso não é 16, não. Então, fazendo as continhas, você vai achar menos 3π sobre 2. Esse é o fluxo sobre a segunda superfície. Ainda assim, me parece que tem algo errado, porque o fluxo sobre a outra superfície era 2π. Então, quando eu substituir aqui, não vai bater com o gabarito, né? Ficaria 2π menos 3π sobre 2. Quando você faz a conta aqui, isso dá π sobre 2. Né? Mas é aquilo, né? Quando você erra uma vez, você erra várias. Eu já estou um pouco cansado. Então eu vou conferir novamente para ver se eu errei alguma besteira. Bom, de fato, pessoal, o gabarito agora está errado, de fato, né? Eu acertei aqui, a resposta é π sobre 2. Então eu peço que vocês confiram ali no PDF, né? Se o professor corrigiu alguma coisa ali, mas ao que tudo indica aí, na questão 7, ele cometeu um erro, tá? Ou eu tô ficando maluco, né? A questão que a gente tá fazendo é a 7, né? É a 7, ó. Já tô começando a questionar minhas próprias crenças. Então, vou fazer o seguinte, para confirmar que tá certo mesmo a minha resposta, eu vou resolver essa questão usando o Teorema de Gauss. Vocês já devem conhecer, né? O Teorema de Gauss, ele é aplicável para superfícies fechadas, e ele diz que o fluxo sobre uma superfície fechada pode ser reescrito como sendo a integral tripla da divergência do campo F em relação ao volume do sólido. Tá? Essa operação chamada divergência, a gente calcula fazendo o seguinte. A gente deriva a primeira componente em relação a x, mais a segunda derivada em relação a y, mais a terceira em relação a z. Lembrando que a primeira componente era menos x, né? A segunda componente era 0. E a terceira componente era 2e. Fazendo essa conta aqui, gente, a derivada em relação a x dá -1. A derivada em relação a y dá 0.
e a derivada em relação a z dá 2. Então, a divergência nesse caso vale 1. É isso que vai entrar aqui na nossa integral tripla. E esse sólido aqui, que a gente chama de E, é o sólido que está contido entre o paraboloide e o plano. Tá? Esse sólido tem que ser descrito usando coordenadas cartesianas, cilíndricas ou esféricas. Você escolhe. Tá? Obviamente, aqui eu vou usar cilíndricas. Então, em coordenadas cilíndricas, a gente tem que o raio varia de 0 até 1, o θ varia de 0 até 2π, e o z, ele varia, nesse sólido, varia do paraboloide, r² até o plano z igual a 1. Tá? Essa é a descrição do sólido. É com isso que a gente coloca lá na nossa integral. Então, aplicando na integral, vamos ter a integral tripla de 1 dv sobre o sólido. Esse resultado tem que ser igual ao fluxo, certo? E para montar essa integral é só usar cálculo 2, né? O jacobiano de cilíndricas é r, então ficamos com a integral de r em relação a z, em relação a r, em relação a θ. O z varia de r² até 1, o r varia de 0 até 1 e o θ de 0 até 2π. Se você está boiando nisso aqui, é bom dar uma revisada em cálculo 2, tá bom? Não estou fazendo nada demais, só estou descrevendo aí o sólido e montando a integral. Para resolver essa integral, né, em relação a z, a integral vai dar o próprio z, e o z varia de r² até 1, então dá 1 menos r². Integrando em relação a r, ó, aqui eu posso multiplicar esse r, vai ficar r menos r ao cubo, eu ainda vou integrar isso em relação a r. Em relação a r, vai dar r² sobre 2, menos r² sobre 4. Isso aqui é avaliado de 0 até 1. E a integral de θ é o próprio θ variando de 0 até 2π. Fazendo as continhas, vocês vão perceber que aqui vai dar 1 meio menos 1/4 vai dar 1/4. E a variação do θ vai dar 2π. Simplificando, π sobre 2. Então olha que interessante, pessoal. O fluxo total de fato é π sobre 2. Né, que é o resultado que eu tinha encontrado aqui. Ó. Ao que tudo indica, o professor, na pressa, né, ele fez o cálculo, deve ter gasto um certo tempo aqui calculando o fluxo sobre S2, e aí botou isso no gabarito, né, achando que a questão era só sobre essa superfície. Mas, na verdade, ele deve ter esquecido de somar com o fluxo de S1 que a gente fez lá atrás. Tá? Então, agora está desvendado o mistério. Eu tinha errado, o professor também, todo mundo errou. Né? Então, é isso, tá, gente? Até a próxima.